A neurociência não seria só para arquitetura, mas para qualquer ramo que você vai seguir. É você entender realmente o seu cliente, entender o que ele está procurando no que você oferece. Dentro do meu escritório, o que a gente preza muito? Escutar o cliente. Você tem que escutar o cliente, traduzir o que ele quer e fazer um projeto para o cliente. Então, quantas pessoas acabam, às vezes, minando o seu próprio negócio por conta disso? É isso aí que eu queria chegar. Você vai ver, os meus projetos são totalmente diferentes um do outro. É personalizado. Exato. É único. É único. Como que eu vou me diferenciar no mercado? Essa é a diferença. Tem muito do mesmo. Muito do mesmo. Como que eu vou ser a pessoa diferente? Como que eu vou ser a arquiteta diferente? Mas vai ter cliente que ele quer comprar a identidade dele. Quero ampliar meu negócio, quero ter fila de clientes, como profissional liberal, como arquiteto que está começando. Qual que é a dica que você dá para essa galera? Eu acho que a dica mais importante hoje que eu vejo no mundo é... Fala, diretoria! Mais um episódio do Fila de Clientes, o podcast. Eu te garanto uma coisa. No momento em que você dominar o comportamento do seu cliente e o que faz o seu cliente se movimentar, tenho certeza que você vai ter muito mais sucesso no seu negócio. E para falar sobre isso, a gente trouxe uma convidada mais muito especial, em que ela... Não vou nem falar o que ela faz ainda, porque é um termo aqui que a gente vai descobrir junto, mas não só o termo relacionado ao que ela faz, mas como ela estuda o cliente para fazer com que o negócio dela prospere. Estou aqui com nada mais, nada menos com que Marina Costa. Seja muito bem-vinda ao podcast Fila de Clientes. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você hoje. E eu queria começar contando um pouquinho da minha história, se você permitir. Vamos lá. Essa ia ser a minha primeira pergunta. Então vamos lá. Eu queria falar que a minha história começou muito antes da arquitetura, tá? Eu sempre fiz teatro desde os meus 10 anos de idade. Parei ali com uns 18 anos. Sempre fiz teatro, que foi o meu jeito de encantar as pessoas, né? O teatro, ele encanta muito. Ele traz sensações pro espectador, para quem tá lá com a gente. Então, isso sempre me moldou. Eu quero muito encantar as pessoas, né? A última peça que eu fiz foi O Mágico de Oz. Eu era a Dorothy. Conversava muito com umas crianças na plateia, com os adultos também. Muitos saíam emocionados. E era isso que me movia. E eu tinha certeza que eu queria fazer artes cênicas, que eu queria fazer teatro. Só que aí meus pais, eu era nova, 17 anos. Marina, teatro não dá dinheiro, não. E aí, né? Escolhe outra coisa, teatro é hobby. 17 anos você não sabe ainda, né? Muito o que você quer. Eu falei, bom, vamos procurar outra coisa. Aí eu lembro que eu entrei num site, que eu não sei se existe mais, que chama Guia do Estudante. E aí eu entrei na parte de artes. E fui procurar o que tinha relacionado à arte. E aí eu achei arquitetura. Tava no meu último ano da escola. Olha só. Né? Fui fazer um curso de desenho. E aí eu me apaixonei. Falei, é isso que eu quero pra minha vida. Consegui conciliar nos primeiros anos de faculdade o teatro, né? Mas depois, começando a trabalhar, já não tinha mais como. Eu tinha que me dedicar. E aí eu descobri que a arquitetura era o meu... Sim, minha paixão, né? Gosto muito do que eu faço. Nunca parei de estudar. Já tenho aí 7 anos de formada. Nunca parei de estudar, nunca parei de evoluir dentro da área. E é isso, sim, é a minha história. E no empreendedorismo... No empreendedorismo... Você tá tratando de um negócio... Festa estranha, com gente esquisita para quem não conhece, certo? Vamos lá. Neuroarquitetura. Que negócio é esse? Vamos lá. Neuroarquitetura é a junção, nada mais, nada menos, de neurociência com design de interiores, com a arquitetura. Então, a gente vai estudar a psicologia do cérebro. Então, o que o cérebro representa quando a gente vê alguma cor, algum objeto, o que a gente vai sentir, tá? Então, o que o espaço representa para nós. Você já foi em algum lugar onde estava muito fechado ou muito escuro e você não se sentiu bem? Então, isso está sempre dentro da neuroarquitetura. É isso que a gente estuda. Como a gente se sentir bem dentro do espaço. Pensando...
tô aqui pensando em negócios. Tá. Tô aqui pensando em negócios. Então, quer dizer, por exemplo, vamos pensar no pequeno empreendedor primeiro, porque eu acho que é o pequeno empreendedor que tem espaços. Uhum. Então, o cabeleireiro, a padaria, a oficina. Então, muitas vezes, a sensação que o cliente dele tem ao entrar nesse espaço, está diretamente ligada com o quê? Com a disposição, Não só a disposição, ah, mas as cores, as né? cores. Então, se você coloca um exemplo básico aí que todo mundo sabe, McDonald's. McDonald's vermelho. Hoje é um pouco menos, mas o McDonald's sempre foi muito vermelho. O que que o vermelho vai representar? A fome, né? Todo mundo sabe, ele vai dar mais fome. Mas o que ele também representa? A pressa. A rapidez, é você comer ali Ah, rapidinho e ir embora. Então, imagina eu ir hoje num spa e o spa ser todo vermelho. Eu não vou conseguir relaxar lá. Eu vou querer ter pressa pra ir embora. Então, quando a gente vai num spa, eu quero relaxar. Então, que cor eu vou ter que escolher pra pôr num spa? Uma cor mais clara. Eu iria para um azul. O azul traz ali a prosperidade, a calmaria, o verde, né, que junta ali na biofilia, que é uma das disciplinas da neuroarquitetura também. Então é isso que a gente tem que pensar. O que você quer passar para o seu cliente e qual cor vai representar isso, além dos objetos. A cor é muito importante. caramba! Porque isso não é. O que eu imagino assim? Eu imagino que o dono de negócio ele copie o líder. Vamos dizer o seguinte: ele copia o líder, Uhum. mas ele vai colocar. Muitas vezes o que eu vejo é assim, na intuição, Ele vai colocar o que é bonito, o que ele acha o que, que bonito. ele, a- o que ele acha bonito. E muitas vezes o que ele acha bonito Não é o ideal. ou atrai ou repele. Exatamente. Eu vou indo um pouco, né, para área de interiores. Aham. A gente tem hoje, várias linhas de arquitetura, vários profissionais que atuam em várias linhas. Vão ter clientes que eles vão querer comprar, a marca daquele arquiteto, porque o arquiteto é famoso, porque o arquiteto já tá hypado ali nas redes, ele quer aquilo. Mas vai ter cliente que ele quer comprar a identidade dele, né. Então, qual que é, dentro do meu escritório, o que que a gente preza muito? Escutar o cliente. Uhum. E dentro disso, às vezes chega alguns clientes pra mim e fala assim: "Marina, eu gosto muito da cor vermelha, eu quero cor vermelha e amarela no meu apartamento". Eu tive um cliente agora, recentemente, que falou isso, eu falei: "Gente, opa, vamos voltar aqui. É legal, mas vamos pôr numa decoração, alguma coisa que a gente pode mudar com o tempo. Não vamos pôr um sofá vermelho, porque vai te repelir sentar ali. Você não vai conseguir ficar sentado assistindo um filme e relaxar num sofá vermelho, ele vai te cansar, você não vai querer ficar ali". Então, às vezes, você tem que escutar o cliente, traduzir o que ele quer e fazer um projeto para o cliente. Porque aquela casa, quem vai residir não sou eu, não é o pessoal do meu escritório, é o cliente que me contratou. Então, eu não estou fazendo para mim a casa, né? E às vezes alguns arquitetos entram nessa, eu vou sempre fazer o que eu quero. E não, você tem que ouvir. Eu tive um cliente que chegou para mim e falou assim: Marina, eu quero te contratar, quero você para fazer a minha casa. É uma casa que ele vai passar o resto da vida, já é um casal de 60 anos, Aham. vai ser a última residência deles, e eu vou te contratar porque eu conversei com outros profissionais e você foi a primeira que me ouviu. Olha como é isso impactante. Foi uma frase que me pegou, assim. Eu ouvi o cliente. E é uma coisa básica, que todo mundo deveria fazer. Ah, mas na experiência que eu tenho, essas consultorias que eu faço para negócios de pequenos, médios e grandes negócios, sabia que esse arroz e feijão que é ouvir o cliente e entender a necessidade do cliente é o que menos É o que menos é o acontece. que menos acontece. Porque você quer, às vezes, impor muito a sua vontade. É exatamente E isso. aí que tá o erro, É exatamente isso. né. E aí a gente traz a neuroarquitetura, porque a neuroarquitetura é a ferramenta que a gente vai trazer para o escritório, que a gente está ouvindo o cliente e vai mostrar para ele que as sinapses do cérebro dele vão convergir de alguma forma ali dentro, né, vão deixar ele mais calmo, mais sereno,
num escritório, vai deixar ele atento. Então, tudo isso a gente tem que pensar dentro da neuroarquitetura. Não, você tá me fazendo refletir um monte de coisa aqui. Primeiro, essa ferramenta, vou chamar de ferramenta então. Essa ferramenta, neuroarquitetura, pensando que eu sou um arquiteto profissional liberal. Você utilizando essa ferramenta, você imagina que você coloca seu escritório à frente de muitos escritórios de... Se você aplica Aham, de forma correta, aham. sim. Porque dá para eu aplicar neuroarquitetura e fazer o que eu quero. Exatamente, a diferenciação tá aí. Eu posso ser uma neuroarquiteta que vou aplicar a neuroarquitetura nos meus projetos, mas para bem próprio, para fazer a minha cara. E eu posso colocar neuroarquitetura para fazer a cara do cliente. Porque às vezes não é eu fazer um projeto que seja rústico, que seja contemporâneo, moderno, clássico. É eu fazer um projeto que eu vou linkar todos esses modelos de projeto para fazer para ele. É colocar aquele quadro no projeto que ele herdou da avó dele. E que às vezes o arquiteto que tá só colocando a neuroarquitetura na carinha dele, não vai fazer isso. Vai tentar esconder. E não, isso é ideal para o projeto. Você vai projetar a partir daquele quadro. A partir do sentimento que o quadro vai ter no seu cliente. Nossa. Você vê como é muito extenso? Não, é muito extenso. E é muito profundo também. É muito profundo. E é muito profundo. E é esse tipo de profundidade que o empreendedor deveria ter, no geral. Não, e eu digo, né, a neuroarquitetura, a neurociência, não seria só para arquitetura, né? Mas para qualquer ramo que você vai seguir. É você entender realmente o seu cliente, entender o que ele está procurando no que você oferece. Né? Não é só você vender uma mesa bonita. Mas essa mesa bonita vai trazer alguma coisa para ele? Ele vai sentir alguma coisa quando ele comprar aquela mesa, além de ser uma conquista? É isso que a gente tem que trabalhar, né? E quando que a neuroarquitetura apareceu na tua vida, assim? Vamos lá. Eu sempre gostei de entender o que os meus clientes queriam, né, dentro dos meus projetos. E aí eu falei assim, tá no momento de eu me especializar, de eu ir pra pensar em alguma coisa que me traga um diferencial na minha vida, mas que tenha a ver comigo. Não adianta também fazer uma especialização que não tenha a ver com a minha linha de trabalho. E aí, procurando, lendo, eu li um livro que falava sobre neuroarquitetura. Bem no comecinho, quando ninguém falava disso. Ih, era tudo Sim, mato, como o era pessoal tudo fala. mato, era Sei, tudo mato. sei. E aí eu fiz uma especialização sobre isso, né, em neuroarquitetura, já faz aí alguns anos, uns 4 anos que eu sou neuroarquiteta também, e eu trago isso para os meus projetos. E nem sempre eu falo que eu tô fazendo neuroarquitetura. Como eu disse, é uma ferramenta. Certo. Eu não vou falar toda hora, olha, eu estou usando neuroarquitetura para fazer o meu projeto. Já é uma coisa que já tá dentro do escritório. Seus resultados te precedem, né? Exatamente. Entendi. É isso. É isso que eu trago. Sensacional. E o... Pensando nessa questão, agora mais prática de negócio. Você acha que por conhecer, por dominar a neuroarquitetura, você consegue trazer mais diferencial para o teu escritório? Com certeza, porque o cliente ele quer ser entendido, né? Então, quando a gente traz a neuroarquitetura para dentro do nosso projeto, do nosso escritório, a gente tem indicações, né? Hoje, praticamente 80% dos meus clientes são indicações, né? Então, o bacana é que eles trazem. A Marina me entendeu de um jeito que nenhum outro entendeu antes. Eu não achei ninguém que entendesse o que eu queria desse jeito. Essa é a minha indicação. E por quê? Às vezes ele nem sabe que era a neuroarquitetura que eu estava ali aplicando, que eu estava conversando com ele, que tem no projeto dele, né, as diretrizes da neuroarquitetura. Mas ele se sentiu ouvido, escutado, e ele tem um projeto único
pra ele, isso não tem que vai ter preço. a cara dele. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso. Eu acho que é isso que eles procuram. Eles não querem mais um copia e cola. É lindo, eu tô indo a comprar um apartamento e o apartamento na planta, eu vi o decorado, é maravilhoso. Mas não funciona pra mim. Não funciona. Então, é isso que eles querem. Eles querem ser ouvidos. Às vezes eu pego uma planta e eu desconstruo a planta inteira. Às vezes a cozinha tá na esquerda, tá na direita, eu troco de lado. Uhum. Pra fazer sentido pro cliente. Entendeu? Então, a gente trabalha muito amplo, né, a construção que a gente faz junto com o nosso cliente, né. Então são conversas que a nossa primeira conversa que eu tenho com eles demora 3, 4 horas. Da gente conversar. O que você quer, como que é a Sim. sua rotina. É. Você chega em casa, você trabalha o dia inteiro em casa? Né, porque antes a gente não tinha que se preocupar em trabalhar em casa. Ficou muito mais fácil depois da pandemia, né. Todo mundo hoje, praticamente 90% das pessoas têm um escritório em casa. É muito difícil alguém falar assim: "Não, não preciso de escritório em casa. Pelo menos um cantinho pra pôr meu computador". Muito difícil alguém não querer isso. Eu faço agora quartos que é só pra isso. Um quarto inteiro é um escritório. Em casa é assim. Um quarto Em inteiro, porque a casa gente trabalha de casa hoje. é. Tem jeito mais, né. A gente tem nossos livros, a gente tem as nossas coisas, às vezes muitos hoje eu tenho muito cliente que é novo, né, e muitos deles são gamers, gostam de jogar, então tem aquelas mega luzes, né, que trocam de cor e não sei o quê, e tudo isso a gente tem que pensar. E aí, como que a gente faz pra que aquele ambiente, que geralmente é uma caverna, fique confortável, pra ele ficar lá, não seja claustrofóbico, assim. Tudo isso a gente pensa. E atende a necessidade do. A necessidade de você estar ali dentro, de o que você vai ter lá, né, dentro do apartamento, dentro do quarto. Às vezes ele precisa de uma cadeira diferente, ele precisa de um apoio diferente. Tudo isso a gente tem que conversar. Se a gente não conversa com o cliente, a gente faz o projeto da nossa cabeça, vai ficar lindo, mas é o que a gente quer, não o que o cliente quer. Aí que tá a sacada. O que o cliente quer. Ele não precisa ficar o arquiteto, ele tem a força, ele tem o poder de fazer a ideia do cliente ficar bonita. Mas às vezes não é o bonito que vai te agradar 100%. Às vezes eu vou colocar num projeto de um cliente, sei lá, uma cor numa parede, que não é uma cor que eu gosto, Uhum. mas é uma cor que vai fazer sentido pra ele, que é uma cor que ele gosta, que vai trazer o resultado psíquico mesmo no cérebro dele, sei lá, de calmaria, de um refresco, é um momento de descanso, é um momento que ele vai ficar mais alerta. Vai ter o resultado esperado, só que não vai ser, às vezes, aquele projeto que eu falo assim: "Nossa, tem a minha cara", porque não tem que ter a minha cara, né. Eu vejo hoje eu faço meus projetos, eu falo assim: "Gente, o projeto ficou muito bonito, mas não tem nada a ver comigo". Nada a ver comigo. Mas é isso, mas o cliente ama. E é isso que eu quero. Ele tem que gostar, ele tem que se identificar com aquilo. Esse é o meu trabalho. Eu acho que esse é o diferencial do meu escritório. É Aham. o cliente se identificar com aquilo, com o projeto dele, com a casa dele, né. Sabe que esse podcast aqui, ele é resultado do meu mestrado, Uhum, em que eu fiz uma pesquisa muito ampla. Quando eu comparo negócios que não têm fila de clientes com negócios que têm fila de clientes, quais são os fatores que tornam um negócio com fila de clientes? Quais são esses fatores, né? E o principal é bobo, é senso comum, mas ninguém liga para isso. Sabe qual que é? claro. É a transformação real que o teu negócio, que o teu produto causa na vida do cliente. E a transformação real, muitas vezes, não é a transformação prática. Ela tá aqui, ó. O real é para ele, na Uhum, cabeça dele. uhum. Você deixou a vida dele melhor, você mudou a vida dele para melhor. Esse é o principal fator. Então, se ele entra no teu restaurante e você de alguma forma, ele sai dali dizendo: "Nossa,
Ele não tem que sair dali do seu restaurante dizendo, eu comi a melhor refeição da minha vida. Não. Ele tem que sair dizendo, nossa, eu tive um momento maravilhoso com a minha família aqui nesse lugar, né? Então essa essa experiência que o teu produto ou serviço ele gera pro teu cliente. É isso que causa... Eu vou te contar uma história, É, que de restaurante, agora você me fez lembrar. E eu fui num restaurante, voltando pra neuroarquitetura, tá? A gente foi num restaurante, eu e meu marido, na época ele era meu namorado. E a gente foi num restaurante no Dia dos Namorados. Chegamos no restaurante, a comida estava muito boa, era um restaurante novo, né? A luz do restaurante claríssima, aquela luz de hospital, fortíssima, fortíssima, que é a iluminação é uma das coisas muito importantes da neuroarquitetura, porque depois eu volto nessa história, mas ele vai impactar realmente se a gente vai ficar alerta, se a gente vai relaxar certo, e tudo certo. mais. E a gente foi nesse restaurante, jantamos, fomos embora. Quando entramos no carro, ele me pediu em casamento naquele dia, dentro do carro. É. Que pra gente foi um momento bem... foi bem Especial. legal, especial, até porque o nosso pedido de namoro foi dentro de um carro. Aham. Então, pra gente teve um significado. Mas aí depois ele falou, Marina, eu estava pronto pra te pedir no restaurante. Só que o restaurante estava tão barulhento, as mesas tão próximas uma da outra, a iluminação tão forte, eu não me senti confortável. Ficar lá, eu só queria ir embora. Então, olha como a iluminação do ambiente fez com que ele não fizesse algo, então mudou o que ele queria fazer, o sentimento dele, por conta disso. Como a gente tem que tomar cuidado, principalmente em restaurantes. Se fosse um restaurante fast food, a iluminação mais clara, mais forte, ok, porque você tem que comer rápido. Virar. Num restaurante que você vai, que você quer passar um tempo, conversar com as pessoas, não, tem que ser uma iluminação mais indireta, uma iluminação que não vai pegar direto no seu olho. Posso abrir o parênteses aqui? Claro. O dono de restaurante, essa hora, a Marina poderia estar aqui falando da experiência que ela teve de ter sido pedida em casamento no seu restaurante. A história ia ser outra. Milhares de pessoas assistindo nosso podcast. Agora ela nem falou o nome do restaurante. Por quê? Porque não privilegiou Não teve. esse momento, essa Não experiência do foi. cliente. Não foi um momento que marcou a gente ou o restaurante. Marcou a hora que a gente tava dentro do carro. É outra história. Aí é outra história. história, o Tanto que restaurante- quando eu conto, eu nem falo do restaurante, eu falo só do carro. Gente, a gente entrou dentro do carro, ele me pediu em casamento. Né? Então, é isso. E aí, voltando ali pra história da iluminação. Quando a gente tem hoje iluminação, a iluminação mais branca é aquela iluminação de hospital. Né? Certo. Aquela quase azulada. Porque no hospital, você tem que estar 100% focado. Você tá cuidando de pessoas doentes. Você não pode descansar, você não pode ficar com uma energia baixa. Você não pode ficar relaxado, porque senão você pode cometer um erro, né? Então tem que ser aquela luz fortona, assim, bem forte. Quando a gente vai para uma luz hoje intermediária, que a gente chama de luz neutra, que é por volta dos 4.000 lumens, né? Isso é o quê? Mais amarela? Ela é é uma luz branca, Aham. só que ela não chega a ser nem amarela e nem aquela azul de Azul. hospital. Ela vai ficar no meio termo. Certo. Ela já é uma luz que a gente indica para áreas sociais, para uma cozinha, porque ela vai deixar o ambiente claro. Mas não é aquele claro que vai doer o seu olho. E se você quiser sentar no sofá, ter uma refeição mais tranquila, você consegue. Você tem um nível de relaxamento legal com ela. Aham. Agora, a iluminação que a gente indica mesmo para relaxamento é aquela luz amarela, né? Que a gente principalmente vê em pendentes, né? Sei. Aquela iluminação central da mesa ou laterais nos nossos quartos. Que é aquela iluminação para você ler um livro e dormir. E dormir. Ficar relaxado, assistir um filme. Para você relaxar, porque o seu nível ali de serotonina vai baixando, você vai ficando mais tranquilo, mais relaxado, até você ir pegando no sono. Agora, imagina se eu tivesse no meu quarto uma luz de hospital. Eu nunca ia dormir. Eu não ia conseguir dormir com aquela luz. Não ia ser legal pra Cara, mim. vamos tentar pensar isso pro... Você tá me falando, tô tendo várias... Porque se eu tivesse um negócio físico hoje... Ó, vendendo seu peixe, ó. Se eu tivesse um negócio físico hoje...
eu me preocuparia com esses aspectos de cor. Não, me preocuparia de verdade, assim, não só seguir, porque como a gente comentou no começo, né? Muitas vezes as pessoas seguem o líder e aí pintam meio que, E vou montar uma brigadeiria, eu vou pintar de azul e azul clarinho. Não, mas eu vi no Pinterest e é lindo a cor azul, então, entendeu? É isso que eles fazem. Porque hoje, a gente já tem uma mudança. O site da CAL, que é o nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo, eles falam que hoje 10% da população contrata arquiteto. É uma porcentagem muito pequena. Já aumentou. Há uns 3 anos atrás era mas 7%, mas é muito mas é pequeno. pequeno ainda. Então, quantas pessoas acabam, às vezes, minando o seu próprio negócio por conta disso, Isso aí que eu queria chegar. né? Porque não é só você ter uma brigadeiria e o seu brigadeiro ser muito bom. Mas você tem que ter um espaço agradável aonde você vai realizar as suas vendas, né? Às vezes, se você conseguir ter um espaço para a pessoa poder degustar ali, mas enfim, ter uma iluminação muito boa, uma comunicação muito boa, né? Não adianta ter uma brigadeiria e ela ser toda preta, porque eu acho bonita a cor preta. E o layout nisso tudo? O layout, ele, tanto para uma área comercial quanto para uma área residencial, ele mexe no nosso espaço, Aham. e vai trazer, informações para nós que vai me deixar mais animado com o espaço ou não, Não, eu tô te dizendo, né. desculpa te cortar, tô te Pode falar? dizendo isso por quê? Antes de eu conhecer esse estúdio aqui, Uhum, eu já vou puxar o saco aqui dos meninos do estúdio, aqui do Rogério e do Calu também. Eu conheci esse estúdio, antes de conhecer esse estúdio, eu já tinha gravado podcast como convidado em outros estúdios. uhum, E aí eu vim gravar, convidado do Carlão, meu amigo, vim gravar um podcast aqui. Eu já tava procurando estúdio para começar meu podcast. sim. Cara, aí eu não sei se foi consciente, inconsciente, mas eles acertaram tanto no layout, nos mobiliário e na iluminação. Acho que eles contrataram você, não sei. Mas eles acertaram tanto que esses fatores Te deixou mais confortável de você ficar aqui. e de fechar o negócio. Uhum. Eu sequer perguntei a qualidade da câmera que ele tinha. Que são itens importantes, né, Que para são itens funcionais para um funcionais para um podcast. podcast, você precisa Mas disso. eu não perguntei qual que era a qualidade da câmera. Eu não perguntei qual que era a qualidade do vídeo que eles iam me fornecer. Eu não perguntei nada funcional. A experiência, ela me fisgou de tal forma que... A experiência conta muito. Imagina você ir num podcast, que eu já fui em um assim, eu só entrava, era uma sala, como Aham. essa. Mas ele não tinha uma recepção, ele não tinha um outro ambiente pra eu ficar esperando. Às vezes, cheguei lá no podcast e ainda estão gravando, eu fico na rua esperando. Qual que é o sentimento que isso me traz? Essa é a palavra. Deu Qual o Qual que é o sentimento que isso sentimento me de eu traz? vou ficar na rua? Nossa, naquele dia eu falei assim: "Gente, que despreparo é esse? Não tem nenhum cantinho pra ficar sentada esperando? Você tem que ficar, sei lá, meia hora esperando em pé? E, Às vezes num sol?" e saindo do podcast tem muito negócio que comete esse erro, né? Tem, às vezes você tá num sol, como se eu entro pra gravar um podcast suada, entendeu? Então é isso, a gente tem que ter essa ideia. A gente tá lá, voltando pra brigadeiria. Eu tô Aham. na brigadeiria, tá uma fila, mas eu tô no sol. Eu não tenho um lugar pra sentar. E a pessoa que já é mais idosa, que quer comprar um brigadeiro, tem 3 pessoas na frente dela, ela não tem onde ela sentar. O mínimo um sofazinho, uma cadeira, alguma coisa que seja também confortável, não dá pra ser aquelas, que tá toda surrada, manchada. Você tem que pensar no seu negócio também. Dá pra fazer um negócio muito legal gastando pouco, né. No nosso escritório, a gente não faz só o projeto, a gente faz o acompanhamento todo da obra. E eu fico com o cliente do início até o final, até o momento que ele muda. Sensacional. Até o primeiro dia que ele vai passar a noite lá dentro. E aí, o que é legal é que aí dentro disso ele vai me falar: "Marina, eu quero gastar tanto nessa obra". Então beleza, a gente vai fazer então
Desde o projeto, eu vou pensar em coisas dentro do seu projeto que você não vai gastar mais do Sei. que isso. Porque não adianta eu fazer um projeto lindo, maravilhoso, e eu já vi isso acontecer com outros profissionais. Na época, o cliente quer gastar 100 mil na obra, mas eu faço um projeto que vai ser 270. Ele vai ficar decepcionado com você, apesar do seu projeto ser lindo, Ué, maravilhoso. mas você tá falando de mim? Ô, Cadu! Ó, Peraí, mas aquele dia que a gente se encontrou, eu te falei que tava reformando a casa, mas falou não que te tava falei. reformando a obra. Não era. Não. Você vê, ó, já tô pescando as coisas que acontecem. Claro, tem às vezes que você tem que subir o valor, mas por Ah, sei, questões, não. tipo, acontecem na obra. Mas às vezes, assim, não adianta eu pôr um sofá nesse cliente que quer gastar 100 mil, eu colocar um sofá de 50 mil. Metade do meu budget vai no Sim. sofá. E aí, nisso que a gente tem que tomar cuidado, porque o que tiver no 3D, o cliente vai querer. Hum. A gente tá mexendo com o sentimento do cliente. A gente tá mexendo com a sensação que ele teve ao ver o projeto. E aí, chegar na casa dele, ele não poder pôr aquele sofá, você acabou toda a magia que você fez. Toda a construção, até da neuroarquitetura que você fez, porque aquele sofá tinha um porquê de estar ali. Tem 3 coisas que uma empresa precisa fazer para ela se tornar uma empresa. Uhum. Ela precisa ter um produto que atenda uma necessidade do cliente. Ela precisa conseguir entregar esse produto que ela prometeu. Uhum, exatamente. E ela precisa lucrar com isso. Sim. Porque tem Concordo. muita gente. Primeiro item, ela precisa ter um produto que atenda uma necessidade. Tem muita gente que tem uma mega ideia. Mas essa ideia é de uma ideia dele, que ele tira É uma necessidade dele. e não tem Não tem um não mercado tem pra isso. mercado para isso. Então não é uma empresa. Depois você precisa conseguir entregar aquilo que você prometeu para o teu cliente. E aí depois gerar lucro. Mas pensando nessa que você precisa entregar o que você prometeu, Uhum. como eu trabalhei muito tempo com software, o software a gente tem o que a gente chama de especificação técnica e funcional, que é que é o teu projeto. Sim. Eu vou te falar um negócio, 3x4, o cliente não consegue enxergar aquilo que ele viu no 3D Não. seu, que é a nossa especificação, e ele fica extremamente desapontado, porque no projeto a gente prometeu mundos e fundos, e às vezes não que prometeu mundos e fundos, mas você projetou e mostrou para ele talvez uma coisa que lá na frente você não fosse capaz de entregar, o budget dele não ia conseguir Não ia entregar. conseguir entregar. E ele fica extremamente frustrado porque você Exatamente. de começo não mostrou para ele uma. Porque quando eu chego, faço um projeto, ele compra aquele projeto meu, né? E aí, quando vai entregar, eu já tive que mudar. Vamos supor que aconteceu isso. Aí já teve que mudar, sei lá, o revestimento da parede porque ficou muito caro. Eu coloquei um revestimento, sei lá, de R$ 300 o metro quadrado, só que ele não tá dentro do budget dele. Já mudou o revestimento, já mudou a cara do projeto, já mudou a cor do projeto, já mudou. Além de, ele já perdeu aquela sensação inicial, mudou e já quebrou tudo aquilo que eu construí dentro da neuroarquitetura, do sentimento que o cliente vai Verdade. ter. Né? Não é só, lindo, bonito, eu tô mudando. Porque pode ser que fique bonito da mesma forma com outros materiais. Mas tá entregando e tá tendo o mesmo resultado em neuroarquitetura, né? Ele tá tendo os mesmos estímulos que ele ia ter antes? Às vezes não. Então, assim, é louco isso. É muito cuidado. E olha, eu tô falando experiência própria. Quando eu comecei a atuar, que eu comecei com o meu escritório, eu não tinha noção disso. Eu colocava o sofá de 50 mil. Mas a gente vai aprendendo, Aham. né? E essa cliente dos 50 mil, desse sofá de 50 mil, é minha cliente até hoje. Eu consegui reverter ela. Me indica a gente até hoje. Mas se eu não tivesse revertido, eu podia ter perdido um monte de cliente que eu tive até Sem hoje. dúvida. É por isso que eu falo, você tratar o seu cliente da maneira certa e dar falar da maneira certa e explicar para ele tudo, deixar tudo muito transparente e fazer um projeto único para ele, é onde você ganha. É onde eu ganho. Eu tenho meu Instagram, eu tenho divulgação, tudo mais,
80% vem de Ah, sim, indicação. sem eu fiquei muito animado com a sua vinda aqui, porque eu acho que é uma grande oportunidade para os empreendedores que são profissionais liberais, eles ouvirem a gente falando sobre isso, porque Uhum. é uma opinião, assim, muito pessoal. Eu acho que o futuro desse atendimento ao cliente, do negócio, do serviço, é você, cara, você precisa entender um pouquinho do cérebro humano, Tem, você precisa entender um pouquinho de neurociência, e agora que tem muita informação sobre tem. isso ajuda, independente, você é arquiteta, mas todo profissional liberal eu acho que deveria mergulhar um pouco É na porque hoje falam muito da neuroarquitetura, mas a neurociência, como a gente já tinha comentado, engloba tudo. Engloba realmente o cérebro humano e você consegue colocar no seu negócio, né, no Aham. seu produto que você vai entregar, no tipo de cliente. Então, apesar de não ter um nome bonitinho que nem tem para arquitetura, você consegue usar. Né, então é uma coisa muito rica, que a gente não usava, não ouvia se falar, era uma coisa só para os super estudiosos, medicina, né, gente não. Você entendendo um pouco, você só vira sua chave, você tem no meu caso, você tem clientes muito mais fiéis, que ficam muito mais contentes Aham. com o seu produto e que viram amigos no final. Ah, isso é Me importante. chamam para churrasco na casa deles. Não, quando Ó, você você é a primeira, quando tiver tudo pronto, fazer churrasco aqui em casa. não, quando você cria essa conexão é porque Isso. deu E tudo você acha certo. que não vai indicar mais gente? Vai indicar. Às vezes tem outros apartamentos, outras casas, né, às vezes o cliente não tem só um imóvel, você acaba virando o arquiteto da família, fazendo pra ele e pra família inteira. Então é isso que é gostoso, Aham. né, você ter essa conexão que aí volta para o teatro, essa conexão que eu tinha de encantar as pessoas desde o começo. Né, então é uma coisa que tá perdurando a minha vida inteira. Você falou desse casal de senhores Uhum. que você acabou de fazer a casa deles, e tal. Que outra história? Você tem uma outra história bacana, assim, Eu tenho uma história que eu tive um casal jovem, aham. e é uma coisa que eu acho que acontece muito até às vezes com os meus clientes, que a gente acaba se conectando tanto com um casal, né, de ser amigo, de sempre estar junto. E eu estava fazendo pra eles, eram os 2 e uma criança, na época ela tinha 5 anos, era uma casa, e eu fui a primeira a saber que eles estavam grávidos. Nossa. Você olha a responsabilidade disso, eu não foi antes deles contarem pra família deles. A responsabilidade, Rapaz. quando eles me falaram, eu comecei a chorar, fiquei até emocionada agora. A responsabilidade que eu recebi daquilo pra mim. Né, "Olha, a gente tá aqui com você, a gente tá amando a casa, né, a gente estava nos detalhes finais, só que a gente vai ter que mudar uma coisa". Falei: "Ai meu Deus, ferrou, e agora, né? O que que aconteceu?". "Não, é que a gente vai ter mais um bebê". E você é a Vai primeira a saber, ainda alterar. não contei pra ninguém da minha família, nem pra família do meu marido, né, os 2 estavam juntos. Você é a primeira a saber, e a gente quer fazer uma surpresa pra eles e eu quero que eles vejam um quartinho pronto. Ah, quando você chega nesse nível de conexão, você tem fila de clientes. Uhum, Esse nível de uhum. conexão, ele é É incrível, assim. Você fazer o primeiro quarto pra primeira criança, esse já era a segunda, mas eu já cheguei muitos clientes meus que chegavam em mim, descobriam a gravidez, às vezes, no meio do processo, e a gente tem que fazer um quarto de bebê. Meu, a responsabilidade de você fazer um quarto de criança é demais, assim. Você cria uma conexão com a família de o que que a criança vai gostar, o que que você como vocês querem educar essa criança, porque não adianta fazer um quarto bonito, né, mas como que vocês querem educar essa criança? Como que vai ser pra vocês? Quem que vai ficar ali com a criança mais? Quem que vai dormir com ela ali? Vai dormir alguém no quarto? Não vai? Vai ficar os 2 juntos? Como que a gente vai fazer? Vai ter alguma caminha no quarto de vocês? Então você cria uma conexão com o cliente quando tem uma criança vindo, que é muito grande, muito grande. cara, e eu não sei como eu sei, mas eu vou fingir que não sei.
Eu não sei como tem tanto profissional que negligencia essa conexão, né? Tem. Porque quer fazer o projeto que ele gosta. Quer... É só mais um projeto. É só mais um cliente. Então, eu vou fazer um copy-cole dos Aham. meus projetos passados. Porque se ele gostou daquilo que ele viu no meu Instagram, ele viu aquela sala, daquele cliente, eu vou fazer igual. Vou mudar uma corzinha, mudar um adornozinho, alguma coisinha. Passei, ele vai aprovar. E vai aprovar. Porque vai estar bonito. Só que qual que é a conexão da pessoa com a casa? Aí que pega, que agora que vou estudar no meu mestrado. Quando que a gente muda de casa e transforma num lar? Ah, isso é muito potente, hein? Quando que a gente faz isso? Quando a gente muda? Você já tem essa resposta? Ainda não, tô Ainda estudando. não. Ainda tem muita coisa envolvida. Mas o meu projeto de pesquisa é esse. Como que a gente faz um lar? Como que a gente vai transformar a casa em um lar? E eu acho que eu tô no caminho, dentro da neuroarquitetura, trazendo significado. Porque meus projetos não são copia e cola. Você vai ver, os meus projetos são totalmente diferentes um do outro. É personalizado. É único. Exatamente. É único. É único. Eu faço para o cliente, eu faço para aquele casal de idosos, para aquele casal que acabou de casar, né? Faço para aquele casal que vai casar. Eu faço isso. É isso que a gente trabalha. Né? Porque é muito fácil fazer copia e cola, eu já tenho um projeto pronto. É, mas se você faz copy cola, você não tem fila de clientes. Não, não tem. Você é só mais um no mercado. Exato, eu não tenho o Você diferencial. não tem Tem diferencial nenhum. muitas pessoas que fazem isso. Como que eu vou me diferenciar no mercado? Que essa é a diferença. Tem muito do mesmo. Uhum. Muito do mesmo. Como que eu vou ser a pessoa diferente? Como que eu vou ser a arquiteta diferente? E hoje eu tô bem por conta disso. Porque é isso que eu quero. Né? Eu quero entender e impactar o meu cliente. Você já falou isso. Mas Hum. para ser mais ainda, vamos dar um pouco mais de ênfase nesse negócio. Qual é a dica, conselho que você dá? Imagina eu, Emerson, estou começando agora como arquiteto ou como profissional liberal. Você já falou várias vezes, mas vou fazer a pergunta direta. Tá bom. E pode repetir. Uhum. Tô começando agora e tô em busca, cara, quero ampliar meu negócio, quero ter fila de clientes, como profissional liberal, como arquiteto que está começando. Qual que é a dica que você dá para essa galera? Eu acho que a dica mais importante hoje que eu vejo no mundo é se especializar em alguma coisa, tá? Eu encontrei a minha vida, me encontrei na neuroarquitetura, mas tem diversas áreas que você pode se especializar. Uhum. Quando você se especializa, você já é diferente no mercado. E uma coisa que é mais voltada à arquitetura, as outras áreas também, mas a arquitetura está em constante transformação. Se você faz a faculdade e para de estudar, você vai ficar para trás, Uhum. tá? E eu não tô dizendo estudar só, fazer uma outra faculdade, fazer uma especialização, vou fazer um mestrado. Às vezes é o caminho que algumas pessoas gostam de seguir, o meu caso. Mas tem outras pessoas, vai fazer um curso, vai ler um livro. Você já tá trazendo conhecimento para você, de alguma forma, né? Então é sempre estar atrás de conhecimento, porque o nosso mundo muda muito, né? Na pandemia, a gente trabalhava de um jeito, ia todo mundo presencial. Hoje é home office. O que eu preciso ter no escritório? Ninguém sabia quando bateu o home office. Né? Ninguém Tive sabia que as aprender regras. na marra. Ninguém sabia o que era preciso. É. Então é isso que a gente tem que trazer, tá? Pra gente ter uma fila de clientes, eu acho que o mais importante, além de tudo isso, é você escutar o seu cliente. Não adianta você só vender um produto ou só vender um serviço. Colocar na frente da sua loja uma mesa, uma cadeira, vender um carro. É você entender o seu cliente. O que ele tá buscando? Ele não quer um carro. Exato. Ele não quer isso. Ele não quer comprar o carro. Porque se fosse pra comprar um carro, hoje a gente olha na internet e sabe todas as informações do carro. Mas por que eu vou na loja ser atendida? Né? Senão eu fechava tudo por WhatsApp. Por que eu vou lá? O que eu quero? Como que o cliente quer ser tratado quando ele chega na loja? Quando ele vai comprar uma mesa, quando ele vai comprar um sofá. Pra que ele está comprando aquele sofá? Porque ele vai receber a família dele, porque a família dele tá crescendo e a mesa que ele tem lá não comporta mais?
Pra que ele quer isso? Então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que entender o cliente, não é só vender mais um item. Exato. Eu acho que é isso o ápice de tudo, a cerejinha do bolo. E agora eu vou usar o teu exemplo para sempre. Vou contar a história de quando eu fiz o Fila de Clientes com você, que a tua área de estudo era entender como que a gente transforma uma casa em um lar. Diretoria, eu acho que a nossa grande busca como dono de negócio é justamente essa. A Marina está aqui, a busca dela é como que eu transformo uma casa num lar. Como é que você transforma um carro em alguma coisa benéfico para a família? Como é que eu transformo um podcast numa área de conhecimento ou numa ferramenta de conhecimento para fazer as pessoas, por exemplo, prosperarem em determinado aspecto da vida, ou da vida profissional? Como é que a gente sai do produto e entra para a experiência, né? Exatamente. Essa é a grande... E agora eu vou usar essa tua, viu, diretoria? Eu vou usar essa tua frase para sempre. Pode agora. Usar. Passou rápido, né? Passou muito rápido. Ô, Cadu. Cadu é nosso... Aparece sempre nesse podcast. Ô, Cadu, esse podcast aqui, ele merece uma segunda rodada também ou não? Até a terceira. Merece, né? Pouco tempo pra gente... Mas aí o olhinho dela ia brilhar porque ela ia te deixar calminho, cara. Meu, sensacional. Vamos marcar eu falei pra minha última convidada, mas eu também vou falar pra você porque foi muito especial essa conversa. Acho que tem muita coisa pra gente explorar pro dono de negócio, muita coisa pra gente explorar pra esses profissionais liberais. Pra quem tá começando. Vamos marcar uma segunda rodada para daqui a algumas semanas. Pode contar. Quero te deixar o espaço para você dar o último recado. Eu vou deixar suas mídias sociais aqui embaixo, seus contatos, mas também se você quiser compartilhar com a galera. Beleza. Gente, eu acho que o meu último recado que fica para vocês é: se especializem, não parem de estudar. Às vezes os jovens, eles se acomodam muito nas redes sociais. As redes sociais, você traz muito conteúdo, mas muita fake news. Então procura livro, procura podcast, escuta o podcast enquanto você tá ali dirigindo ou você tá na sua casa jogando. Tudo é conhecimento e tudo vai agregar pra você. As minhas redes sociais hoje é meu Instagram, Marina Costa Arq, ARQ no final, tá? De arquiteta. Podem entrar lá, tem bastante conteúdo também legal. Eu falo muito também sobre neuroarquitetura, falo sobre outros assuntos também pertinentes. Então é só acompanhar lá que tem bastante coisa legal. Diretoria, sem muitas delongas, essa foi Marina Costa. Muito obrigado. E te vejo no próximo episódio. Grande abraço. E esse foi o Fila de Clientes, o podcast. Uma produção independente para ajudar donos de negócios a sair do vazio e criar fila, lucro e respeito. Apresentação, Emerson Feliciano. Se você quer anunciar nesse podcast, entre em contato, envie um e-mail para emerson@emersonfeliciano.com.br. Quer ser a estrela desse podcast e ser um dos meus entrevistados? Entre em contato, envie um e-mail para emerson@emersonfeliciano.com.br.